Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas formas muito simples de trabalhar os níveis de consciência fonológica com a sua criança, mesmo que ela seja pequena e ainda não saiba ler e escrever. Eu sempre recebo muitas dúvidas sobre o que é a consciência fonológica e como nós podemos desenvolver essa habilidade de maneira leve e divertida com as nossas crianças. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo explicando para vocês como utilizar recursos simples para trabalhar os diversos níveis dessa habilidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a consciência fonológica e o quanto ela é importante para a aprendizagem da leitura e da escrita. Isso realmente é verdade. Mesmo assim, muitas pessoas ainda não conseguem compreender de uma forma clara o conceito de consciência fonológica, até porque não é algo simples de entender, ou não sabem por onde começar para desenvolver essa habilidade que é tão importante e que não se resume a relacionar letra e som. A gente vai ver que essa parte é o último nível de consciência fonológica, na verdade, chamado consciência fonêmica. Ou ainda, muita gente acha que é preciso esperar que a criança aprenda muitas outras coisas antes de começar a estimular em relação à consciência fonológica. Eu já recebi muitas mensagens desse tipo de mães e professoras que me procuram pedindo ajuda e talvez essa seja a sua dúvida também. Se for, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Assim, nos próximos vídeos eu posso tentar te ajudar de uma forma ainda mais específica. E aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nada. A verdade é que a consciência fonológica é uma habilidade chave para o processo de alfabetização, porque quando a gente desenvolve ela de forma gradual, nível após nível, as nossas crianças têm muito mais facilidade de avançar nas hipóteses de escrita de uma forma leve e consistente. Mas não se preocupe, porque eu tenho certeza que esse vídeo e as ideias que eu vou te mostrar aqui vão te ajudar a se encontrar e entender por onde começar. Então vamos lá para as nossas ideias de como trabalhar os níveis de consciência fonológica com crianças pequenas de forma simples. E fica comigo até o final, porque o último recurso é uma super novidade e eu quero te contar uma boa notícia. Bom, primeiro vamos entender o que é consciência fonológica. E como o próprio nome já nos faz refletir, é a capacidade de perceber de forma consciente os sons presentes na nossa língua. A questão é que para trabalhar essa habilidade que envolve tantas estruturas sonoras, a gente precisa começar de forma gradual, iniciando por níveis de consciência fonológica mais simples, consolidando esses níveis e avançando aos poucos. Vocês vão perceber que eu vou dar um exemplo de atividade para cada nível de consciência fonológica, com algumas variações, começando por atividades mais simples e aumentando o grau de dificuldade aos poucos. Como eu vou dar um exemplo de atividade para cada nível de consciência fonológica, é muito importante que você não realize essas atividades específicas que eu vou dar de exemplo em sequência. A ideia é que você trabalhe um nível por vez e após consolidar muito bem aquele nível, aí sim você parta para o próximo. O importante é que vocês entendam por onde começar, quais níveis de consciência fonológica trabalhar primeiro e que tipo de atividade aplicar em cada um desses momentos. Assim você pode pegar essas ideias e criar outras a partir dessas, tá bom? Entendido isso, vamos lá para o nosso primeiro nível, onde a gente vai trabalhar com os jogos de escuta. Nesse momento, o principal objetivo é despertar a percepção auditiva da sua criança. E uma forma muito simples de trabalhar isso é utilizando sons que a sua criança já conheça, como por exemplo os sons dos animais, ou ainda se a sua criança tiver um grande ponto de interesse, como por instrumentos musicais, você pode também trabalhar com os sons de cada instrumento. O importante é que a sua criança já conheça esses sons e saiba nomeá-los. Por exemplo, se você for trabalhar com o som de um gato, de um cachorro, de um passarinho, de uma ovelha, a sua criança vai precisar conhecer o som desses animais e conseguir nomear todos esses bichinhos. Da mesma forma, se você for trabalhar com os instrumentos musicais, com um chocalho, uma flauta e um violão, a sua criança vai precisar conhecer os sons de cada um desses instrumentos e conseguir nomear todos eles. Para realizar essa atividade, você vai precisar de algo que produza os sons. No caso, pode ser um reprodutor de música, um celular, um computador, ou se você mesmo
mesmo for fazer os sons de cada animal. Se você estiver trabalhando com instrumentos musicais, o outro exemplo que eu dei, seria interessante que você tivesse os instrumentos em mãos para que a sua criança pudesse ver, pegar neles, ouvir o som e assim relacionar essa atividade também a algo mais visual e palpável. Iniciando a atividade, nós vamos primeiro apresentar cada um dos sons que serão trabalhados, nomeando eles com clareza e reproduzindo cada um dos sons separadamente. Em seguida, a gente pode ou não vendar os olhos da nossa criança. Eu indico que você faça isso, porque assim a sua criança pode priorizar o sentido da audição. E aí, com a venda nos olhos, fica mais fácil que ela aguce o sentido da audição e trabalhe ainda mais essa percepção auditiva, conseguindo identificar que som é aquele que está relacionado a algum animal ou algum instrumento musical. Outra variação dessa atividade seria, por exemplo, utilizando outros tipos de sons. Sons da natureza, sons de chuva, de vento, de trovão, e aí o que a sua criatividade permitir. Outra ideia bem legal é trabalhar com intensidade e com ritmo. Por exemplo, músicas altas, músicas baixas, ou então músicas rápidas, músicas lentas. E aí você pode até fazer uma relação com a questão motora, andando rápido, andando devagar. E todas essas atividades vão ajudar as nossas crianças a desenvolverem ainda mais a percepção auditiva, ou seja, a capacidade de perceber características específicas de cada som. E como a consciência fonológica trabalha com as estruturas sonoras da nossa língua, faz muito sentido começar por aqui. Muito bem, então vamos para o próximo nível, onde a gente vai trabalhar principalmente com rimas e aliterações. Nesse nível, a ideia é trabalhar com sons específicos dentro das palavras, fazendo com que as nossas crianças percebam as semelhanças e diferenças entre esses sons. Esse é um trabalho um pouco mais desafiador do que os jogos de escuta que a gente citou anteriormente, mas ainda dá para fazer isso de um jeito muito divertido. Inclusive, o recurso que eu vou dar de exemplo aqui para vocês, para trabalhar esse nível de consciência fonológica, é esse aqui, que eu gosto de chamar ele de roleta das rimas, e percebam que ele não tem nenhuma palavra escrita, nem nenhuma letra, porque justamente a nossa ideia aqui é trabalhar com o som, fazendo as nossas crianças perceberem as palavras não apenas como significado, mas também como som, que tem semelhanças e diferenças entre si. Para isso, no exemplo dessa atividade, nós vamos trabalhar com rimas, ou seja, com palavras que terminam com o mesmo som, fazendo com que as nossas crianças percebam que tem palavrinhas que combinam e tem palavrinhas que não combinam. Muito bem, no exemplo dessa atividade, a gente vai precisar de referências visuais, de palavras que rimam entre si, e no meu caso eu vou usar também pregadores pequenininhos para que a gente consiga relacionar e encontrar palavrinhas que combinam, ou seja, que rimam, tá? Então a gente vai chegar para nossa criança e falar assim: olha isso daqui, o que é isso? Ah, é um tubarão. Olha que engraçado, que jeitinho que o tubarão termina. Tubarão termina com ão. Ih, que legal! Vamos achar outra palavrinha aqui que também termina com ão, que combina com tubarão? O que é isso daqui? Ih, é um camarão. Camarão é gostoso, né? É. Então, camarão combina com tubarão? Combina, tia. Muito bem, ó. Então vamos botar um pregador aqui. E o que é isso? É uma bolsa? Bolsa combina com tubarão? Será? Não, né? Ah, e esse? É um balão. Ai, que lindo esse balão. E balão combina com tubarão? Ah, esse combina. E assim por diante, você vai encontrando palavrinhas que combinam, que terminam com o mesmo som. E a nossa criança vai começar a perceber essas semelhanças e diferenças. Palavrinhas que terminam com o mesmo som, palavras que não terminam com o mesmo som. E ela começa a brincar com os sons das palavras, começando justamente a perceber a palavra não apenas como significado, mas também como som, né? Esse é o nosso objetivo. Inclusive, antes que vocês perguntem, eu sei que vocês vão perguntar,
Esse recurso aqui e os outros que eu vou mostrar nesse vídeo fazem parte do meu combo Prepara Alfa, que é um combo de atividades pedagógicas e algumas videoaulas que tem como foco trabalhar 3 habilidades chaves para o processo de alfabetização e uma delas é a consciência fonológica. Então eu vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não conhece e se você já está lá, é só você entrar na nossa área de membros que você vai achar esse recurso e todos os outros que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Existem muitas formas de trabalhar esse mesmo nível de consciência fonológica, como por exemplo com parlendas que trabalham muito com rimas também. Existem várias parlendas muito conhecidas, como por exemplo 1, 2, feijão com arroz, ou também com aliterações. No caso das aliterações, nós não trabalhamos com palavras que terminam com o mesmo som, como no caso das rimas, mas sim com palavras que começam com o mesmo som. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? E várias outras. Existem também vários poemas de Cecília Meirelles, que trabalha muito com aliterações. Então vale a pena a gente ir além e trabalhar com músicas, parlendas, poemas e assim ir brincando com os sons e fazendo com que a nossa criança perceba essas semelhanças e diferenças dentro das palavras. O próximo nível vai ser o nível de consciência de frase e de palavra. Nesse nível, a gente vai ajudar as nossas crianças a entenderem que a nossa fala e a escrita também pode ser dividida em estruturas menores, que são as frases e as palavras. Para a ideia dessa atividade, a gente vai utilizar o caderno sensorial, que muitos de vocês já conhecem, só que ao invés de a gente utilizar a folha inteira, a gente vai pegar somente as referências visuais. Eu já recortei aqui para mostrar para vocês. E a ideia dessa atividade é que a partir das referências visuais, a gente construa uma frase com a nossa criança que contenha a palavrinha que ele escolheu aqui. Para isso, nós seremos as escribas deles, né? Então, nós que vamos escrever por eles essa frase, mas a gente vai deixar que eles construam a ideia da frase. Em primeiro lugar, a gente precisa explicar para eles o que é uma frase. Para isso, você pode, por exemplo, utilizar uma música que ele já conhece, cortar os versos dessa música e montar junto com ele essa música, demonstrando onde termina uma frase e começa outra. Isso vai ajudar ele a compreender o que é uma frase. Então, depois de explicar para a nossa criança o que é uma frase, dar vários exemplos, a gente vai iniciar então a atividade mostrando as referências visuais para a nossa criança e pedindo para que ela escolha uma dessas imagens. Então, vamos dizer que ele escolheu essa imagem aqui, uma casa. E aí a gente vai começar a estimular a nossa criança em relação a essa imagem, a essa referência visual, buscando mais informações, estimulando ele no sentido de construir uma frase com essa palavra. Então, por exemplo, nossa, que linda essa imagem que você escolheu. O que é? Ah, é uma casa. De que cor é essa casa? Ah, é uma casa amarela. E quem que mora nessa casa? Quem será que mora nessa casa? É um menino? Um menino? E qual o nome desse menino? Ah, é João. Ah, então o João mora nessa casa e essa casa é amarela. Como que a gente consegue construir uma frase? Enfim, você vai estimulando, lógico, ajudando, mas deixando que a sua criança construa a ideia de frase e desenvolva aí uma frase contendo essa palavrinha. Depois que a gente construir a ideia da frase com a nossa criança, a gente vai escrever por ela essa frase e é importante que a gente escreva com letras grandes e fazendo um espaçamento bem visível entre uma palavra e outra. Por quê? Porque a ideia aqui é que a gente não somente trabalhe o conceito da frase, mas também trabalhe o conceito de palavra, a estrutura da palavra dentro da frase. Muito bem, a próxima etapa dessa atividade é fazer com que a nossa criança ouça essa frase novamente e consiga identificar quantas palavras tem nessa frase. É importante que a gente perceba que apesar da gente ter escrito essa palavra aqui, a ideia central não é que a criança leia essa palavra, cada sonzinho que faz parte dessa frase. A ideia é que ela compreenda o conceito de frase e consiga identificar dentro da frase a estrutura da palavra, tá bom? Então é mais um recurso visual, você vê que eu inclusive sublinhei, destaquei cada palavra, é mais um recurso visual
para que ela consiga identificar dentro dessa frase a quantidade de palavras que ela possui. Então, o próximo passo é repetir essa frase para nossa criança e pedir para que ela encontre quantas palavrinhas tem. Então, por exemplo, a gente pode ler e ir apontando ou com o dedinho dela. A casa do João é amarela. Vamos ouvir de novo? Quantas palavrinhas tem nessa frase aqui? A casa do João é amarela. São 6 palavrinhas e vamos então fazer uma bolinha para cada uma dessas palavras? Então a gente pode pegar, por exemplo, um recurso visual, tátil, como por exemplo a massinha para fazer bolinhas pequenininhas e colocar uma bolinha para cada palavra. Isso vai ajudar a nossa criança a perceber de uma maneira mais clara quantas palavras tem dentro dessa frase, compreender de uma forma melhor o conceito de frase e o conceito de palavra. Assim como essa atividade, tem várias outras ideias que a gente pode utilizar para trabalhar aí conceito de frase, consciência de frase e consciência de palavra. Nesse nível é super interessante também trabalhar com parlendas, com músicas, poemas, ajudando a sua criança a perceber cada frase desse poema, cada verso dessa música, fazendo atividade de recorte e colagem, destacando com uma cor diferente as frases, as palavras e assim ajudando a sua criança a compreender esse conceito, essa estrutura da frase e da palavra, como que a nossa fala e que a escrita pode ser dividida em frases e palavras. Muito bem, chegamos ao nível da consciência silábica, onde a nossa criança vai começar a perceber que as palavras podem ser divididas em pedacinhos, em sílabas. Mas percebam que a gente não começa por aqui. A gente já percorreu um longo caminho. A gente já desenvolveu a percepção auditiva com os jogos de escuta. A gente já fez a nossa criança perceber sons semelhantes no final e no início das palavras com as rimas e as aliterações. A gente já ajudou a nossa criança a compreender o conceito de frase e de palavra e já consolidamos todos esses níveis com vários jogos e várias atividades. Aí sim, a gente pode entrar no nível da consciência silábica. Para trabalhar a consciência silábica, a gente vai utilizar esse recurso aqui, ó, que são os cards do alfabeto divertido. Eles também estão lá na nossa área de membros e eu gosto de utilizar eles dessa forma, recortar, imprimir nesse tamanho, recortar e plastificar, porque isso aumenta a durabilidade do material e a gente também pode utilizar aquele pilotro de quadro branco para fazer alguma atividade específica, depois de só passar um paninho com álcool que ele pode ser reutilizado. Se você tiver essa possibilidade, seria ótimo, também te indico fazer isso. Se não, pode utilizar ele só impresso também. Eu vou demonstrar para vocês com esse recurso uma atividade em que a gente vai ajudar a nossa criança a perceber quantos pedacinhos tem dentro de cada palavrinha dessa aqui. Então, por exemplo, eu vou utilizar 2 exemplos aqui para que a gente compreenda bem como que a gente vai fazer isso. A mesma ideia anterior, o nosso foco não está na leitura da palavra, tá bom? A gente ainda não está trabalhando o som da letra, por exemplo, a gente está trabalhando a estrutura sonora da sílaba. Então, a gente vai perguntar para nossa criança: que imagem é essa aqui? Que palavrinha é essa? Ah, é uma bola. Muito bem, olha que bola bonita, né? Você gosta de jogar bola? Gosto, muito bem. Então, agora vamos ouvir essa palavra com muita atenção. Bola. Você consegue perceber que a gente consegue dividir essa parte em alguns pedacinhos? Por exemplo, a gente consegue dividir a palavra bola em bola? Dá, não dá? Que legal! Então vamos botar, ó, 2 pregadores aqui, ó, um pro bó e o outro pro lá. Então é bola. Ai, que legal! Olha que engraçado! Será que dá para fazer isso com outras palavras também? Vamos tentar? E aí você vai trabalhando a consciência silábica, a compreensão de que a palavra pode ser dividida em vários pedacinhos. Eu utilizei o pregador de novo, mas você pode usar qualquer recurso tátil que você tiver aí, qualquer objeto
lápis de cor, bolinha, massinha de novo. Tem gente que utiliza bloquinhos de montar, dá super certo. Tem essas bolinhas de pompom, ó, que eu também gosto de utilizar. Então a gente pode relacionar também uma bolinha para cada pedacinho e assim você vai ajudando a sua criança a perceber que as palavras podem também ser divididas em pequenos pedacinhos, em sílabas. A gente pode trabalhar com a consciência silábica de várias outras formas, como por exemplo, pedindo para sua criança bater palma, uma palma para cada pedacinho, ou ainda brincando de trocar a primeira sílaba ou a sílaba final para formar outras palavras. Por exemplo, o bola, se a gente troca o bó por có, a gente tem cola. Ou se a gente troca o lá por cá, a gente tem boca. Então a gente pode brincar de trocar a sílaba inicial e a sílaba final para formar outras palavras. A verdade é que existem muitas formas de trabalhar esse nível de consciência fonológica e esse é realmente um nível muito importante. Quem já me viu falando sobre as hipóteses de escrita sabe que tem a hipótese silábica, que depende diretamente do desenvolvimento desse nível de consciência fonológica, que é a consciência silábica. Então é muito importante que você consolide muito bem esse nível com vários jogos, várias atividades, de preferência atividades coloridas, sensoriais, como a gente utilizou aqui, com muitos recursos visuais. Isso vai ajudar muito a sua criança, durante o processo de alfabetização, a avançar nas hipóteses de escrita de uma maneira leve e muito mais sólida. Chegamos ao último nível de consciência fonológica, a consciência fonêmica. É aqui que a gente trabalha a relação entre grafema e fonema, a relação entre letra e som. Você consegue perceber por que a gente não começa por aqui? Porque esse nível é o último, justamente porque ele é o mais difícil e complexo para a criança. É por isso que a gente trabalha todos os níveis anteriores, consolidando muito bem cada nível dessa habilidade para chegar aqui com muito mais facilidade de perceber e identificar os sons dentro das palavras e, nesse caso, dentro das sílabas. Para trabalhar a consciência fonêmica, a gente vai utilizar esse recurso aqui, que são as fichas de consciência fonêmica. Inclusive, eu contei para vocês no início que o último recurso seria uma novidade, porque esse material acabou de ser adicionado lá no nosso combo Prepara Alfa. Então, se você já está lá, corre para pegar esse material que acabou de ser adicionado como material extra lá. Trabalhando com esse material aqui, você vai perceber que as vogais e as consoantes são de cores diferentes, justamente para que a sua criança perceba também as diferenças sonoras entre os sons das vogais e os sons das consoantes. Por exemplo, dessa atividade, trabalhando justamente a consciência fonêmica, que é o som de cada letra, a relação entre letra e som, a gente vai utilizar essas fichas explorando o som específico daquela letra e todas as referências visuais que começam com aquele som. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar o som do J, a gente vai demonstrar para a criança que essa letrinha tem um som assim, ó. J. Esse que é o som dessa letrinha, é J. Ah, por que tem esse som, tia? Porque é o J de janela, de joaninha, de jacaré e assim por diante. Você vai representar o som, destacar o som daquela letra, seja vogal ou consoante. É importante que você comece pelas vogais, porque é um som mais simples de pronunciar. E depois que você pronuncia o som, apresenta o som daquela letra, você então ressalta o som daquela letra nas referências visuais que estão aqui. Outra coisa bem legal que a gente pode aproveitar utilizando esse material é trabalhar a sílaba inicial das referências visuais aqui, sendo que, apesar de estar trabalhando também consciência silábica, né, que é o nível anterior, nesse caso a gente pode abordar os dois sons dentro da sílaba. Então eu posso pegar a ficha da vogal, né, no caso se a gente for trabalhar as referências visuais que começam com o som do J, com o A gente representa com as duas fichas para representar os dois sons dessa sílaba.
e a gente ajuda a nossa criança a encontrar, a perceber palavrinhas que começam com o som dessas duas letrinhas. Já. Que palavrinha aqui começa com o som do J, com o A? Já. A janela, muito bem. Você pode até pedir para ela circular janela e assim trabalhar com Jô, né? O jacaré, que também começa com o A, né? Sempre ressaltando o som. Você pode até utilizar o nome da letra. É muito comum que a criança já saiba o nome da letra, porque ela vai ver isso em musiquinhas, em joguinhos, mas o importante é que você ressalte o som, porque é o som da letra que vai ajudar a sua criança lá na frente, quando ela for aprender a ler e escrever, tá bom? Então vamos trabalhar e ressaltar o som de cada grafia, de cada letrinha. E essa é uma ideia muito bacana para trabalhar com a ciência fonêmica. Eu nem preciso falar que esse nível é o nível mais complexo de ser desenvolvido e consolidado. Não é uma aprendizagem de uma hora para outra. São muitos sons difíceis de pronunciar. É por isso que a gente precisa consolidar muito bem todos os níveis anteriores. E quando chegar aqui, ir com calma, utilizar vários jogos, vários recursos, sempre atividades muito coloridas, com recursos táteis, com texturas diferentes, com temáticas que sejam interessantes para sua criança. E eu tenho certeza que tudo isso vai ajudar muito a sua criança a desenvolver essa habilidade que é tão importante para o processo de alfabetização e para o desenvolvimento infantil. Muito legal, né? Compreender melhor o conceito de consciência fonológica, os diversos níveis dessa habilidade que é tão importante, entender também por onde começar, qual nível trabalhar primeiro, que tipos de atividade trabalhar em cada momento, como continuar estimulando a sua criança nesse sentido, começando por atividades mais fáceis, dificultando aos poucos, seguindo uma sequência gradual, leve e divertida também. Se você gostou, já se inscreve no canal porque vão ter vários outros vídeos completões como esse, você não pode perder mais nada. E se você conhece alguma mamãe ou professora que vai gostar dessas dicas, já compartilha o vídeo com ela. Um beijo e até o próximo vídeo!